Você já se perguntou o que acontece quando uma superestrela escocesa de meia-idade, aparentemente comum, entra no palco de audição do Britain's Got Talent, canta I Dream the Dream, de Les Miserables, e faz o mundo cair de queixo? Bem, conheça Susan Boyle, a mulher que fez exatamente isso em 2009. Mas antes que você comece a sonhar com seu próprio momento de da trapaça à riqueza, vamos mergulhar na jornada de Susan. E vou lhe dizer, não foi só gaita de foles e biscoitos amanteigados. Seus planos para o futuro podem incluir se tornar a próxima Elaine Paige. Ok, talvez não, mas uma garota pode sonhar. Aqui está a extraordinária história de Susan Boyle. Superação de desafios. Susan Boyle cresceu em Blackburn, West Lothian. Seu pai, Patrick Boyle, era mineiro e veterano da Segunda Guerra Mundial, e também cantava no pub local chamado Bishop's Blaze. Sua mãe, Bridget, trabalhava como taquígrafa. Ambos os pais eram originários de Motherwell, Lanarkshire, mas também tinham conexões familiares com o condado de Donegal, na Irlanda. Susan nasceu quando sua mãe tinha 45 anos de idade, sendo a caçula de 9 filhos, com 4 irmãos e 5 irmãs. Enquanto crescia, Susan acreditava ter sofrido uma breve privação de oxigênio ao nascer, que foi descrita como causadora de um leve dano cerebral na época. Isso lhe causou algumas dificuldades de aprendizado, e muitas vezes ela se tornou alvo de agressões na escola. Apesar dessas dificuldades, Susan se descreveu como uma garotinha atrevida, que lutou muito para encontrar seu próprio lugar entre seus muitos irmãos. Ela compartilhou em uma entrevista com o The Sunday Times que, apesar de suas dificuldades de aprendizagem e das dificuldades que enfrentou durante a infância, ela conseguiu conquistar um espaço para si mesma e desenvolver sua personalidade única. Em suas palavras, você tinha que lutar pelo seu canto em uma família do tamanho da nossa. Depois de sair da escola com apenas algumas qualificações, Susan Boyle participou de programas de treinamento do governo e se apresentou em locais para desenvolver suas habilidades e ganhar experiência. A história de sua família indicava seu futuro sucesso no canto. Seu pai, Patrick, era cantor, e Susan sempre brincava com a mãe dizendo que seus pulmões poderosos, responsáveis por seu choro alto quando bebê, eram um sinal de sua força vocal. Susan Boyle, a talentosa cantora, teve aulas de canto com o preparador vocal Fred O'Neill para aperfeiçoar suas habilidades. Ela frequentou a Edinburgh Acting School e participou do Edinburgh Fringe, um conhecido festival de artes. Além dessas atividades, Susan estava profundamente envolvida com a igreja de sua paróquia, participando frequentemente de peregrinações ao Santuário de Knock, no Condado de Mayo, Irlanda, onde cantava na Basílica Mariana. Em 1995, Susan fez um teste para o show de talentos Michael Barrymore's My Kind of People. Alguns anos depois, em 1998, ela gravou 3 faixas no Heartbeat Studio, em Midlothian: Cry Me a River, Killing Me Softly e Don't Cry for Me Argentina. Para produzir uma demo cortada profissionalmente, ela usou todas as suas economias e fez cópias para enviar a gravadoras, concursos de talentos de rádio e estações de TV locais e nacionais. Essa demo incluía suas interpretações de Cry Me a River e Killing Me Softly with His Song, que foram carregadas na internet após sua audição no Britain's Got Talent. Em 1999, Susan contribuiu com uma faixa para um CD beneficente, produzido em uma escola de West Lothian para comemorar o milênio. O CD, intitulado Music for a Millennium Celebration, Sounds of West Lothian, teve apenas 1.000 cópias impressas. Uma das primeiras resenhas do West Lothian Herald and Post elogiou sua interpretação de Cry Me a River, chamando-a de partir o coração, e observando que ela estava sendo repetida no CD player do crítico. Essa gravação também chegou à internet após sua aparição na televisão, solidificando ainda mais seu status de estrela em ascensão. Incentivada pelo apoio incessante de sua mãe, Susan começou a explorar suas habilidades de canto pouco antes da adolescência. Ela participou de produções escolares e cantou no coral da igreja, descobrindo seu talento desde cedo. Os professores diziam que eu tinha talento, mas eu era jovem demais para saber, disse ela ao The Sunday Times em 2009. Apesar desse reconhecimento, cantar continuou sendo um hobby para Susan durante a maior parte de sua vida, algo que ela gostava, mas que inicialmente não via como um caminho para uma carreira. Apesar de ter vencido várias competições locais de canto, Susan hesitou em buscar oportunidades maiores. Sua mãe a incentivou a fazer um teste para o Britain's Got Talent, acreditando que ela tinha o potencial de cativar um público maior. No entanto, Susan inicialmente abandonou uma audição para o The X Factor, porque achava que o programa se concentrava demais na aparência. Ela quase desistiu de seu plano de fazer uma audição para o BGT também, achando que era muito velha. Felizmente, seu antigo treinador, Fred O'Neill, a convenceu a ir em frente. Susan foi motivada a homenagear sua falecida mãe com sua carreira musical, e sua apresentação no BGT foi a primeira vez que ela cantou em público desde o falecimento de sua mãe. Seu pai faleceu na década de 1990, e seus 8 irmãos já haviam se mudado.
deixando Susan como a única pessoa a viver na casa. Susan nunca se casou, dedicando grande parte de sua vida a cuidar de sua mãe idosa, até que ela faleceu em 2007, aos 91 anos de idade. De acordo com um vizinho, Susan ficou profundamente abalada com a morte da mãe, não saindo de casa nem atendendo à porta ou ao telefone por 3 ou 4 dias depois. Susan é uma católica romana devota e foi membro ativo de sua igreja em Blackburn, onde cantava no coral. Ela continua envolvida na comunidade de sua igreja, trabalhando como voluntária e visitando os membros idosos da congregação em suas casas. Em um episódio de 2010 do The Oprah Winfrey Show, Susan descreveu sua vida diária antes de se tornar famosa como mundana e rotineira. Ela encontrou conforto e propósito em sua fé e em sua comunidade, que desempenharam um papel importante em sua vida, tanto antes quanto depois de sua ascensão ao estrelato. Tentativas e contratempos iniciais. Como dito anteriormente, quase 20 anos antes de sua audição viral no Britain's Got Talent, Susan Boyle tentou iniciar sua carreira de cantora fazendo uma audição para o My Kind of People, um programa de talentos da televisão britânica apresentado por Michael Barrymore. Sua mãe a incentivou a fazer a audição, acreditando em seu talento. No entanto, Susan explicou mais tarde que estava nervosa demais para ter sucesso. "Eu estava tremendo tanto que mal conseguia cantar", disse ela ao The Sunday Times. Isso era bem diferente da artista ousada e confiante que o mundo viu no Britain's Got Talent. Ela também disse: "Eu consegui passar por isso, mas nunca consegui ir para a televisão. Eu simplesmente não estava pronta." Apesar do contratempo, aquele momento em 2009, quando vimos Susan Boyle pela primeira vez como uma cantora esperançosa no Britain's Got Talent, continua inesquecível. Sua jornada até o palco não foi um caminho reto, mas sim um caminho repleto de momentos de dúvida e perseverança. O incentivo de sua mãe desempenhou um papel importante, assim como a determinação de Susan em continuar tentando, apesar de seu nervosismo inicial. Quando finalmente se apresentou no programa Britain's Got Talent, Susan cativou o público com sua voz incrível e personalidade única, provando que, às vezes, o momento certo simplesmente demora a chegar. Quando Susan Boyle entrou pela primeira vez no palco do Britain's Got Talent, os jurados não demoraram a sorrir e o público deu risada, mas essas reações iniciais logo se transformaram em admiração quando ela começou a cantar. Ao subir no palco, Susan, então com 47 anos, brincou dizendo que tinha 47 anos e que esse era apenas um lado dela. "E quantos anos você tem, Susan?" "Eu tenho 47 anos. E esse é apenas um lado de mim." Isso fez com que os jurados Piers Morgan e Simon Cowell levantassem as sobrancelhas. Quando ela anunciou seu sonho de se tornar a próxima Elaine Paige, a plateia riu, mas Susan logo deu a última gargalhada. "Ok, e quem você gostaria de ser tão bem-sucedido quanto ela?" "Elaine Paige." Elaine Paige. A cantora escocesa possuía uma extraordinária voz de mezzo-soprano, rica em tons e cheia de paixão. Naquele dia, ela cantou I Dreamed a Dream, de Les Misérables, e suas primeiras notas foram suficientes para deixar todos de queixo caído. Sua apresentação silenciou os céticos e deixou os jurados e a plateia totalmente maravilhados. A impressionante apresentação de Susan tornou-se um momento marcante na história do showbiz. Ela acabou se tornando a segunda colocada no Britain's Got Talent daquele ano. Após o programa, a carreira de Susan decolou com álbuns campeões de vendas e turnês mundiais, permitindo que ela compartilhasse seu notável talento musical com pessoas do mundo todo. Uma década depois, em janeiro de 2019, Susan Boyle competiu no America's Got Talent, The Champions. O famoso juiz Simon Cowell expressou sua admiração dizendo: "Não consigo pensar em nenhum outro participante que tenha definido este programa melhor do que você. Se estou sendo honesto com você, você é a pessoa certa. Você fez uma grande diferença na vida de muitas pessoas. E estou muito feliz por você estar aqui." Esse elogio sincero refletia o impacto que Susan havia causado desde sua primeira apresentação. Outro momento marcante de sua apresentação no AGT, The Champions, foi quando ela recebeu o cobiçado Golden Buzzer, a maior honra da série. Esse reconhecimento mostrou seu talento duradouro e a impressão contínua que ela continuou a deixar no público. Mas por trás da lendária apresentação I Dreamed a Dream, de Susan Boyle, no Britain's Got Talent, havia uma história de perseverança e luta. Antes de se destacar no BGT, Susan enfrentou inúmeras rejeições. Ela revelou a Northern Life Magazine, conforme relatado pelo Express, que fez testes para 12 competições diferentes e até tentou participar do The X Factor. Foi somente depois dessas experiências que alguém sugeriu que ela fizesse um teste para o Britain's Got Talent. Susan Boyle contou que, quando finalmente se apresentou diante dos jurados para sua agora famosa audição, estava lidando com uma perda pessoal significativa. Sua mãe havia falecido em 2007. Em suas palavras, ela disse: "Na época, minha mãe tinha acabado de morrer." Ela também disse: "Eu adoraria que ela tivesse visto.
mas acredito que ela estava lá espiritualmente, para ver o que estava acontecendo. Ela estava bem ao meu lado. Decidi simplesmente aguentar. Parece que tudo estava destinado a acontecer, pois desde então, Susan se tornou uma superestrela. Ela lançou recentemente seu último álbum, 10, após uma pausa de 4 anos. No início de 2020, ela reformou a casa que dividia com a mãe, optando por continuar morando lá, apesar da fama. Refletindo sobre seu traje original para a audição do BGT, ela riu. Algumas pessoas achavam que eu parecia um guardanapo com aquele vestido. Mas ninguém está rindo de quão longe Susan Boyle chegou agora. Em 2012, Susan disse ao The Sunday Post que não tinha planos de deixar a casa onde cresceu. Ela disse que passou a maior parte de sua vida nessa casa. E não vai se mudar agora, porque sente que faz parte de sua história. Fiel à sua palavra, 8 anos depois, ela ainda mora na mesma casa. Atualmente, Susan Boyle continua morando na casa de sua família, uma antiga casa municipal de 4 quartos em Blackburn, que ela comprou com seus ganhos em 2010. Revelação e ascensão à fama. Susan Boyle impressionou o público com suas incríveis apresentações como participante do programa Britain's Got Talent, cantando algumas das músicas mais icônicas do teatro musical. Ela fez interpretações impressionantes de sucessos como Memory, de Cats, e fez uma apresentação memorável de I Dreamed a Dream durante a final. Sua voz potente e sua entrega emocional fizeram dela uma favorita instantânea entre os espectadores. Durante toda a competição, esperava-se que Susan vencesse, especialmente quando enfrentou o grupo de dança de rua Diversity na rodada final. Muitos acreditavam que ela tinha vencido a competição, pois havia conquistado o coração de milhões de pessoas, com seu talento e sua história. No entanto, você não vai acreditar, mas o Diversity ficou em primeiro lugar, e Susan acabou sendo a vice-campeã da 3ª temporada. O vencedor do Britain's Got Talent 2009 é Diversity! Após o intenso turbilhão da competição Britain's Got Talent, Susan Boyle tirou um tempo para tratar de sua exaustão e saúde mental. Por um breve período, ela se tornou paciente da Priory Clinic, uma clínica psiquiátrica particular, para se recuperar. De acordo com o The Guardian, Susan precisou desse tempo para se recuperar das mudanças repentinas e avassaladoras em sua vida. Seu irmão John explicou: Susan está exausta, isso é tudo o que há para dizer. Não é nenhuma surpresa. Ela saiu de uma pequena cidade em West Lothian para ser famosa em todo o mundo, disse ele ao The Telegraph logo após o término da competição. A rápida ascensão de Susan à fama lhe custou muito, mas ela deixou a clínica depois de apenas 5 dias, pronta para se juntar novamente a seus antigos concorrentes. Ela participou da turnê Britain's Got Talent, que a levou por todo o Reino Unido, dando-lhe a chance de se apresentar diante de fãs que a adoravam. Essa turnê permitiu que Susan compartilhasse sua voz extraordinária com o público de todo o país e a manteve gravada na mente do público como uma artista adorada. O sucesso viral de Susan Boyle cativou o público tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Seu álbum de estreia de 2009, I Dreamed a Dream, superou todas as expectativas com seu lançamento. Somente na primeira semana, o álbum vendeu a impressionante marca de 701 mil cópias nos Estados Unidos, superando os lançamentos de grandes artistas como o rapper Eminem e a lendária banda U2. O New York Times informou que o álbum de Susan alcançou o maior número de vendas na primeira semana para um artista estreante desde o álbum Dog Style, de Snoop Dogg, em 1993. Steve Barnett, presidente da Columbia Records, explicou o fenômeno em uma entrevista ao The New York Times. A razão pela qual esse álbum realmente fez o que fez foi que as pessoas queriam comprá-lo e possuí-lo para se sentirem parte dele, disse ele. O álbum de Susan encontrou um lugar no coração de seus ouvintes, que sentiram uma conexão pessoal com sua música e sua história, transformando-a em uma sensação global. As vendas incríveis do álbum mostraram não apenas seu talento, mas também a admiração e o apoio generalizados dos fãs que se inspiraram em sua jornada. De acordo com Barnett, o álbum foi de várias gerações, pois seu sucesso atingiu os corações de diferentes idades e gêneros. Quero dizer, vender um número tão grande significa que você basicamente vendeu para todo mundo. No ano seguinte à sua audição viral e ao sucesso subsequente no Britain's Got Talent, Susan Boyle alcançou mais um marco notável. De acordo com o Mirror, ela foi nomeada a 7ª pessoa mais influente do mundo. Esse foi um feito extraordinário, especialmente considerando que ela ficou mais de 70 posições acima de seu ex-jurado do Britain's Got Talent, Simon Cowell, na lista das 100 figuras mais influentes. A influência de Susan foi reconhecida ao lado de algumas das figuras mais proeminentes em vários campos. Ela foi listada entre artistas poderosos, como Lady Gaga, políticos influentes, como Mir Hossein Mousavi, do Irã, e atletas famosos, como a patinadora artística sul-coreana Kim Yuna. Em uma reviravolta impressionante, Susan superou até mesmo o então presidente Barack Obama, ficando 14 posições acima dele na lista da Time.
Anos depois, quando Susan Boyle foi questionada pelo The Press and Journal, do Reino Unido, sobre seu sucesso, ela contou como conseguiu se manter firme apesar da fama. Susan deu crédito à sua maravilhosa equipe por ajudá-la a manter a humildade e o foco. Os críticos pensaram que eu seria um flash na panela, disse ela, mas com uma grande equipe ao meu redor e uma gravadora brilhante, eu continuo. Sua rede de apoio foi o trampolim mais importante em sua busca contínua pelo sucesso. Susan também expressou sua gratidão e seu espanto com o caminho que havia percorrido. Ela afirmou que, às vezes, precisava se beliscar para acreditar que tudo aquilo era real. Sua jornada de uma mulher de uma cidade pequena para uma estrela internacional foi muito além do que ela jamais havia imaginado. Poucas estrelas podem dizer que seu álbum de estreia recebeu uma indicação ao Grammy de melhor álbum vocal pop, mas Susan Boyle pode. Como mencionado anteriormente, depois de sua impressionante participação no Britain's Got Talent, Susan lançou seu primeiro álbum, que não apenas alcançou vendas surpreendentes, mas também lhe rendeu uma prestigiosa indicação ao Grammy, conforme observado pelo Los Angeles Times. O álbum de Susan apresentava uma coleção de canções poderosas, incluindo Wild Horses, Amazing Grace e Cry Me a River. Esses sucessos de tirar o fôlego deram uma excelente visão de seu incrível talento vocal e atraíram ouvintes do mundo todo. O sucesso do álbum foi notável, especialmente considerando que ele competiu com projetos de profissionais experientes do setor musical, como Lady Gaga, John Mayer, Katy Perry e até mesmo Justin Bieber. Quando a indicação de Susan Boyle para a 53ª edição do Grammy Awards foi anunciada, ela ficou muito feliz. Em entrevista ao The Sunday Times, Susan expressou sua empolgação e humildade. Contra artistas maravilhosos como Lady Gaga e Katy Perry, não espero ganhar nem por um momento, disse ela. Mas ela estava mais do que feliz por ser reconhecida dessa forma, com uma indicação apenas em seu primeiro álbum. Embora o prêmio de melhor álbum vocal pop tenha sido entregue a Lady Gaga por seu álbum The Fame Monster, a perda não intimidou Susan Boyle nem um pouco. Ela permaneceu positiva e grata pelo reconhecimento que seu trabalho recebeu. Apesar de não ter vencido, o fato de ter sido indicada ao lado de artistas tão renomados foi mais do que suficiente e uma honra incrível para ela. Diagnóstico e conquistas que mudaram sua vida. Durante toda a sua vida adulta, Susan Boyle acreditava que alguns de seus comportamentos se deviam ao leve dano cerebral, com o qual ela teria sido diagnosticada ao nascer. Entretanto, esse entendimento logo sofreu uma reviravolta dramática quando ela foi diagnosticada com síndrome de Asperger. Esse novo diagnóstico proporcionou uma clareza muito necessária, ajudando a explicar suas explosões emocionais e ansiedade aguda. Em uma entrevista ao The Scotsman em 2013, Susan falou sobre essa revelação. Quando eu era criança, o diagnóstico estava errado, disse ela. Disseram-me que eu tinha danos cerebrais. Sempre soube que era um rótulo injusto. Agora tenho uma compreensão mais clara do que está errado, e me sinto aliviada e um pouco mais tranquila em relação a mim mesma. Compreender que seu comportamento era decorrente de Asperger e não de lesão cerebral permitiu que ela abordasse sua vida com uma nova perspectiva. Agora ela podia lidar com suas explosões emocionais e ansiedade aguda com estratégias e apoio adequados. A discussão pública de Susan Boyle sobre sua condição trouxe uma atenção renovada à síndrome de Asperger no Reino Unido. Robert McBean, diretor de campanhas e políticas da National Autistic Society Scotland, observou que a revelação de Susan mudou significativamente a conversa sobre o autismo. Ao revelar seu diagnóstico, Susan Boyle está ajudando a destacar que há pessoas idosas com autismo em todas as nossas comunidades que precisam de nosso apoio e cuidado, disse McBean. Susan enfatizou que seu diagnóstico não mudou quem ela era, mas lhe proporcionou uma compreensão muito melhor de si mesma. Ela já havia percorrido um longo caminho em sua jornada e não havia como voltar atrás agora. Em vez disso, ela abraçou essa nova clareza e continuou a seguir em frente com determinação. Agora, vamos falar sobre as conquistas de Susan. O fato de ela ter falado abertamente sobre seu diagnóstico não apenas trouxe conscientização, mas também inspirou muitas pessoas que poderiam estar enfrentando desafios semelhantes. Ela mostrou que nunca é tarde demais para procurar respostas e que entender a si mesmo é uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal. O Reino Unido foi apresentado a Susan Boyle pela primeira vez nas telas de televisão e computador e, em 2009, teve a oportunidade de vê-la se apresentar ao vivo durante a turnê do programa Britain's Got Talent. No entanto, foi somente em 2013 que Boyle embarcou em uma turnê como atração principal, uma decisão que provou ser muito esperada. Sua turnê de estreia, composta por 7 shows no Reino Unido, resultou em um recorde de vendas de ingressos, com a maioria dos locais quase esgotados durante a pré-venda. De acordo com o The Scotsman, em apenas algumas horas, cerca de 98% dos ingressos já haviam sido comprados pelos ávidos frequentadores do show. Os organizadores da turnê
informaram que apenas um punhado de ingressos ainda estava disponível para os shows de Boyle em Glasgow e Edimburgo, e avisaram que esses ingressos restantes provavelmente se esgotariam em poucas horas. Uma porta-voz de Susan Boyle disse ao The Scotsman que a aclamada cantora, que alcançou a fama 4 anos antes, estava ansiosa por sua primeira turnê solo. De acordo com a porta-voz, essa turnê é sua maneira de demonstrar gratidão ao público escocês, pelo apoio desde o Britain's Got Talent. Em 2015, Susan Boyle já havia acumulado uma série impressionante de conquistas. Um álbum de estreia que vendeu rapidamente, 2 indicações ao Grammy e milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, entre outras. Pouco tempo depois, Boyle alcançou mais um marco. Recebeu um doutorado honorário por excelência em música do Royal Conservatoire of Scotland, conforme relatado pela BBC News. A Escola de Artes Cênicas homenageou Susan Boyle, ex-estrela do programa Britain's Got Talent, com um de seus prestigiosos doutorados durante uma cerimônia formal em junho de 2015. Esse reconhecimento a colocou entre os estimados ganhadores de títulos honorários da escola, incluindo a cantora Annie Lennox e a atriz Tilda Swinton. "Estou absolutamente no topo do mundo", disse Susan Boyle à BBC News logo após receber o título. "Estou muito humilde, muito privilegiada." Antes desse reconhecimento, Boyle já havia estabelecido uma presença no Royal Conservatoire, onde tinha laços profissionais com Andrew Panton, diretor artístico de teatro musical da escola. Após seu sucesso no Britain's Got Talent, Susan Boyle continuou a se apresentar e lançou vários álbuns de estúdio bem-sucedidos, solidificando seu status de sensação mundial. No entanto, em 2018, ela encontrou um senso de redenção em sua jornada no show de talentos quando foi convidada a competir mais uma vez no America's Got Talent, The Champions. Essa competição internacional apresenta os principais artistas da franquia global Got Talent, incluindo vencedores, favoritos dos fãs e talentos de destaque. Apesar da competição ousada, Boyle se aproximou do palco do The Champions com uma confiança renovada. Ela explicou a Forbes que em 2009 tinha tudo a provar. Ela realmente queria uma carreira de cantora, então a pressão que ela colocou sobre si mesma para alcançar esse sonho foi grande. Desta vez, foi diferente. Ela já tinha uma carreira maravilhosa e viajava pelo mundo se apresentando, então encarou isso como algo divertido e um desafio pessoal. Susan Boyle fez uma entrada memorável no palco do America's Got Talent, The Champions, em janeiro de 2019, sendo aplaudida de pé pelo público e pelos 4 jurados antes mesmo de cantar uma nota. Sua interpretação de Wild Horses foi tão poderosa que a juíza Mel B lhe concedeu o Golden Buzzer, enviando a favorita do público diretamente para a final. Apesar de seu charme e de sua voz impecável, Boyle não venceu a competição, perdendo para o mágico de close-up Shin Lin. Boyle admitiu logo após o show que estava desapontada, mas que nunca pensou que venceria. No entanto, ela ainda mantinha secretamente a esperança de que poderia ter vencido, pois é isso que a motiva a dar o melhor de si. Embora não tenha sido a vencedora final, Boyle continuou otimista quanto ao seu futuro no setor. Ela disse à Forbes que Champions é apenas o começo de um ano empolgante pela frente, e que ela viajará mais, e se apresentará mais, e houve até discussões sobre uma turnê nos Estados Unidos no final de 2023. E Boyle está muito pronta para o que vier. Anos depois de sua audição conquistar o público do mundo todo, Susan Boyle continua a encantar a Escócia, a Inglaterra e os fãs do mundo todo. Durante a etapa de março de sua turnê de 2020, ela visitou novamente o Sec Armadillo Theatre, em Glasgow, um local que guarda lembranças especiais em sua carreira de cantora. Foi lá que ela impressionou pela primeira vez os jurados e os espectadores, durante sua audição para o Britain's Got Talent, em 2009. Em uma sessão de fotos, Boyle expressou sua expectativa para se apresentar no Sec Armadillo. Lembra-se de como tudo começou para a superestrela quando ela se apresentou aos jurados com um vestido horrível e aquele corte de cabelo maluco. Boyle estava muito animada por estar de volta ao lugar onde tudo começou há 11 anos. Gostou do vídeo? Quer mais emoção? Fique ligado clicando em qualquer um dos cartões na sua tela, agora mesmo para mais conteúdo emocionante. Até a próxima!